Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre algumas histórias bem conhecidas da Bíblia, o milagre da multiplicação do azeite, a ressurreição do filho da Sulamita e outros que o profeta Eliseu pôde operar através do poder de Deus. Cada narrativa possui detalhes importantes que nos convidam a refletir sobre quais são as posturas que facilitam ou impedem que o Senhor possa operar milagres em nossas vidas. Capítulo 4. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa história ilustra a multiplicação sobrenatural de recursos e creio que possa ser usada para aprendermos como experimentar uma provisão divina como essa. O primeiro requisito para que milagres aconteçam na nossa vida é o temor do Senhor. A esposa do falecido discípulo dos profetas foi até Eliseu declarando que seu marido temia o Senhor. Como se não bastasse ter perdido o marido e, consequentemente, sua fonte de renda, ainda veio um credor querendo tomar-lhe também os filhos, que cuidariam dela na velhice. Vimos que a situação não estava nada favorável àquela viúva. Mesmo assim, ela não perdeu a fé e foi derramar sua angústia no lugar certo, aos pés de Deus. Quando o profeta pergunta como pode ajudá-la, ele questiona o que ela tem em casa. E a reflexão que faço é: aquilo que Deus precisa para operar um milagre é algo que Ele já nos entregou. Não é nada de extraordinário, é apenas algum dom ou talento com o qual Ele nos capacitou. O que precisamos fazer é aprender a usar esse recurso da maneira certa. Se estivermos alinhados à vontade de Deus, a semente que Ele planta em nós multiplica a 30, 60 e 100. Quando somos fiéis a Deus e obedecemos a sua palavra, o Senhor põe à prova a nossa fé. Ele nos coloca em uma situação em que precisemos depender totalmente dele. E nessa hora, o tamanho da nossa fé é que vai definir o tamanho do nosso milagre. Eliseu sabia o que Deus era capaz de fazer na vida daquela viúva. Por isso, a orientou a pedir muitas vasilhas, não poucas. Quando ela derramou azeite e pede mais uma vasilha ao filho, este a informa que haviam acabado. Somente depois disso é que o azeite parou de correr. Se ela tivesse tido mais fé e trazido mais vasilhas para dentro de casa, o milagre da multiplicação teria sido ainda maior. E essa é a reflexão que faço. Não teremos muitas chances de Deus operar milagres na nossa vida. Então, quando for tempo de Ele nos abençoar, que possamos alargar nossas tendas e crer no milagre sem medidas. Outro segredo para permitir que o milagre aconteça é o silêncio e a discrição. Costumo dizer que aquilo que é de Deus na nossa vida deve ser construído no secreto, sem estardalhaço. Depois de pedir emprestadas tantas vasilhas quanto fosse possível, ela deveria entrar em casa com seus filhos e fechar a porta. E a lição que eu aprendo aqui é: o que Deus vai fazer na nossa vida será feito no secreto, com a presença apenas da nossa família. Devemos nos recolher e nos unir em família em oração, para que Deus manifeste o seu poder na nossa casa. Quando Deus coloca um propósito no nosso coração, é necessário primeiramente gestar isso em secreto, no útero da oração. Ninguém precisa ficar sabendo disso. Quando for a hora de frutificar a semente que Deus plantou, Ele mesmo se encarregará de trazer à luz aquilo que estava sendo gerado em segredo. Por fim, quando a multiplicação do azeite acontece, a mulher vai contar tudo ao profeta, em sinal de reconhecimento e gratidão pelo milagre que ele havia operado na vida dela. E a última orientação que ele dá é: primeiro, pague suas dívidas e depois viva com o que sobrar. Esse é mais um princípio abençoador na vida de qualquer pessoa. A honestidade e a integridade são valores que o Senhor aprecia. Se você está em débito com alguém ou tem uma dívida a ser quitada, não meça esforços até que essa pendência esteja resolvida.
Há pessoas que não abrem mão de seu luxo e seu conforto, mas financiam isso às custas dos outros. Não seja uma pessoa desonesta. Não usufrua e nem retenha a posse de um recurso que não é seu. Se estiver devendo para alguém, corte todos os gastos possíveis e renuncie a qualquer luxo ou prazer até que sua dívida seja paga. Versículo 8. A ressurreição do filho da sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Primeira coisa que me chama a atenção é o fato de aquela ser uma mulher rica, que ansiava pela presença de Deus. Ela não queria apenas visitas pontuais, queria construir um lugar para a presença em seu lar. O interessante é que ela constrói um quarto e nele coloca 4 utensílios: uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Trazendo isso para um contexto atual, podemos fazer como a sunamita e construir dentro de nós um lugar para a presença de Deus. Mas o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Portanto, precisamos compreender a conotação espiritual que cada elemento representa. A cama simboliza intimidade e descanso. Devemos estabelecer uma relação de intimidade com Deus e descansar na sua presença. A mesa é lugar de relacionamento e nutrição. É nela que recebemos ensinamentos e partilhamos do pão da presença, que nos nutre e nos satisfaz. A cadeira representa o lugar de autoridade. É ao Senhor que devemos conceder autoridade para governar nossa vida. E a lamparina simboliza a luz da palavra. É através dela que somos discipulados e corrigidos. O Salmo 119, 105 nos ensina como usá-la. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A luz no caminho nos conduz ao nosso destino, que é nos assemelharmos a Cristo. E a lâmpada é o instrumento, através do qual aferimos se os nossos pés estão no caminho certo. Outro ponto que gostaria de destacar é que a sunamita não construiu um lugar da presença visando obter algo em troca. Quando Eliseu pergunta o que pode fazer por ela, em retribuição ao cuidado que teve com ele e seu servo, ela responde que está bem entre sua própria gente. Ela não aceitou que ele intercedesse por ela em nenhum assunto. Embora fosse uma mulher rica, a vida dela não era perfeita e nem estava completa. Ela não tinha filhos e naquela época era considerada uma verdadeira maldição. Ela provavelmente já deveria ter se conformado com a impossibilidade de ter filhos, ainda mais considerando que seu marido era idoso. Ao profetizar que ela teria um filho, ela pede para que ele não a iluda. Fico pensando em quantas vezes aquela mulher pode ter visto seu sonho de ser mãe ser frustrado. Mas uma palavra que vem de Deus sempre se cumpre, não importa quais sejam as circunstâncias. E no ano seguinte, a sunamita estava com seu filho nos braços. Versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar o jumento e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita.
Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe em paz, ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Confesso que toda vez que leio essa história, fico com o coração angustiado. Fico imaginando a dor daquela mulher com o filho no colo e ele morrendo em seus braços. Mas maior que a sua dor era a sua fé. Essa sunamita me ensina uma das lições mais importantes sobre como lidar com os piores momentos da nossa vida. Diante da morte do filho, ela não fica se lamentando e nem sequer recorre ao marido. Ela vai ao lugar certo em busca de refúgio. Naquela época, os profetas simbolizavam a presença de Deus, pois era através deles que o Senhor se manifestava. Ela monta no jumento e não para até encontrar o profeta. E um ponto interessante é que ela não aceita intermediários no seu relacionamento com Deus. Quando o servo Geazi a encontra, ela diz que está tudo bem. Ela só se derrama em lágrimas diante da presença de Deus. E sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Nos momentos de angústia, não adianta nos voltarmos para familiares, amigos, pastores ou líderes. O único que pode nos dar o alívio que precisamos é o Senhor. Ele é o único capaz de resolver nossos problemas, por piores que sejam. Não estou dizendo que devemos nos isolar daqueles que nos amam. Apenas devemos recorrer primeiro ao Senhor e só depois aos que estão à nossa volta. Note que Geazi foi à frente, mas mesmo munido da autoridade do cajado, não tinha o poder de realizar milagres que só Deus pode operar. Quando Eliseu chegou na casa, ele fechou a porta e orou ao Senhor. Creio que essa é a maneira mais eficiente de fazer com que o poder sobrenatural de Deus se manifeste. O menino espirrou 7 vezes. Creio que 7 espíritos de morte o aprisionavam e foram expulsos pela oração perseverante de Eliseu. A sunamita recebe o filho de volta vivo e se prostra diante de Deus para agradecer. A fé de uma mãe que não se deixou deter nem pela morte foi recompensada. Eu te vejo na continuação do capítulo 4.